Dois brasileiros sentam-se numa cadeira de podcast para falar mal da Angola. Outro lugar legal para fazer negócio, eu gostei em Angola. Angola? E como é um país rico, tem petróleo, tem diamantes. Eu fui para Luanda atender um executivo. Então, como eles têm muito dinheiro... Você viu os caras com as metralhadoras? Esse é o ponto. Eu falei, cacete. Eu falei, eu não tô entendendo. Eu cheguei no aeroporto, parou lá um blindado. Eu falei, o que tá acontecendo? No aeroporto, no restaurante. Não, então, não, vai vendo. Do lado de fora do restaurante, o cara com a metralhadora. Eu falei, não sei se isso me dá segurança ou mais medo. Então, eu não entendi. Aí eu falei, entrei no carro, fui. Aí falou assim, olha, você não vai ficar no hotel. Eu falei, por que hotel? É porque aqui o Kwanza, que é a moeda... Sim. Bom, o nosso país é o país que tem a maior inflação do mundo. Sim. E um dos mais corruptos, né? Segundo o que eles me falaram. Eu falei, beleza, onde que eu vou ficar? Não, você vai ficar... A empresa mandou te colocar numa casa dentro de um condomínio. E porque o hotel é muito caro, não dá, é melhor te dar uma casa. Eu fiquei lá numa casa com 4 suítes, piscina. Falei, meu Deus, deixa eu entender onde eu tô. Aí, ó, não sai daí. Quando for jantar, vai passar uma pessoa para te levar. Falei, nossa, o que acontece? Falou, não, cara, não pode, porque tem muito sequestro, eles ficam de olho. Aliás, minha única refeição, fiquei 40 dias lá, a única refeição fora do hotel, fiquei 3 dias no hospital, quase morri. Você tá zoando? Porque eles têm anticorpo que a gente não tem. Eu tive mais sorte que você, hein? Peixe lá perto que dos navios. Isso? Não, peixe lá no navio, o peixe boiando, porque morreu do petróleo lá. Tá. Esse peixe boiando, portanto, está contaminado, eles põem para vender. E o pessoal sabe que é peixe contaminado. E tudo mas bem. Eles têm anticorpo, eu não sim. tenho. Esse vídeo que vocês viram no princípio é de 2 brasileiros que tiveram uma experiência de vir aqui para Angola por mandato de uma empresa e no final das contas acabaram observando coisas que na realidade deles eram incomum. E com aquele estereótipo que Angola já tem, saiu isso da boca deles. Mas agora, está errado, está certo? Até que ponto está errado? Até que ponto nós podemos avaliar isso? Você vai saber tudo aqui no canal. Primeiramente, eu tenho que vos falar que os angolanos não gostaram nada dessas falas. E a repercussão foi muito negativa aos olhos da maioria. Mas existe gente que, por exemplo, olharam para essa situação e conseguiram entender o que estava a se falar ali. Não dá para ter ideia de um país inteiro só na perspectiva de uma única coisa, mas quando estamos a falar de países africanos, normalmente é isso que acontece. Inscreva no canal, atenção na inscrição de partilhar se você se interessar, eu sou o Nundali, não sei me acompanha a partir do canal 41. Bom, é isso aí, meu parceiro. 2 brasileiros sentam-se numa cadeira de podcast para falar mal da Angola. Só que não é bem assim falar mal da Angola, né? Estavam a narrar situações que eles acabaram observando e que viveram. E eu tenho aqui alguns pontos para mostrar para vocês e para vos falar que, olhando na perspectiva de pessoas que não conseguem olhar a realidade da Angola e ser imparcial, acabam vendo isso como ofensa. Eu não consigo me indignar com isso. Eu até falo, tem que falar mesmo. Talvez mude alguma coisa e foda-se. Entendeu? É isso aí, parceiro. Então é isso aí. O que está em causa? Esses 2 brasileiros vieram aqui para Angola e se instalaram em Luanda. Eles vieram aqui a mando de uma empresa. E essa mesma empresa, estamos a falar de multinacional ou uma corporação grande que tem uma capacidade de trazer internacionais para cá. Em contrapartida, quando você traz um profissional num país ainda mais africano, onde tem diversos estereótipos, você é obrigado como empresa a oferecer contrato principalmente de segurança e de integridade física para esses indivíduos. Tal, você se responsabiliza também em certos contratos, quer seja pela alimentação, moradia, saúde, passeios, lazeres, e tudo isso você se responsabiliza. Pelo que eu pude entender, a possibilidade é, esses indivíduos vieram aqui para Angola com esses contratos. Em contrapartida, já que eles estavam sob tutela total da empresa, a empresa tem que ter o máximo cuidado com eles. Vamos lá, convenhamos. Nós angolanos reclamamos que Angola não é seguro. E os estrangeiros não podem reclamar que Angola não é seguro. Tá bom, dói, né? Eu também me senti, tipo, eu sou angolano a falar mal da Angola, tipo, me doeu, entendeu? Cara, me doeu. Mas eu entendi. Se você está na responsabilidade de uma empresa, a empresa vai cuidar de ti. E a empresa, porque conhece Angola, claramente tem que dar atenção para os espertinhos que gostam de sair do roteiro. Entendeu? Existe muita gente que vem aqui em Angola, sai do roteiro, vamos supor que vem por uma empresa e a empresa lhe fala, tens que andar aí, tens que andar ali, e aí não vai. É que nem aquela história do Simba. Simba, não olha aí essa banda que está escuro, uma terra, não sei lá quanto. Basicamente as empresas fazem isso. E os espertinhos acabam
furando a bolha e tentando entrar em conexão. E acredito fortemente que empresas que agem dessa forma é porque já têm experiência de uma vivência. Não são os primeiros brasileiros que sentaram numa mesa de podcast para falar a realidade segundo na perspectiva de uma empresa. Tanto é que eu já fiz aqui um vídeo falando sobre o assunto e aconselhei. Você que é brasileiro, está a vir para Angola, evita ao máximo andar com pessoas que têm dinheiro. Entendeu? Vão te passar uma visão que não é real sobre Angola. Primeiro vão te falar que aqui vive-se bem. Outros vão te falar que aqui está cheio de violência, por isso que só andamos de segurança, que o vidro todo fechado, o carro fumado. Então, é perspectivas totalmente fora da realidade comum do próprio angolano. Ponto. Essa questão toda que eles viram é um ponto a se avaliar. Primeiro, convenhamos, higiene pública, nós lutamos bastante com o executivo. E essa toda perturbância, né, que nós acabamos oferecendo, aos olhos de quem não conhece Angola, está tendo contato primeiramente, é complicado. Vamos lá. Os seguranças, os agentes que ficam na porta até das cantinas dos Mamadou, estão armados com o quê? Fala comigo. AKM. Que ficam no banco, uma metralhadora, entendeu? Até aqueles que ficam em shopping, metralhadora. Você está a olhar o ponto. E nas províncias isso é normal, entendeu? Você encontra um ou outro segurança que está sem nenhum tipo de equipamento militar e está suave. Na capital não é. Entendeu? Porque a capital não é para amador. A capital angolana não é para amador. Estás a empreender? Meta um cara armado na porta. Primeiro, por causa do problema que tem em Angola, segurança. Problema de segurança. Segundo, tem toda essa questão de... como é que eu vou falar? Violência. Entendeu? Violência. Agora, tem um ponto que ele falou, que não, sequestro, comida, anticorpo, não sei quanto, é assim. Essa coisa toda de anticorpo, eu acho que eu posso falar que sim. Os angolanos têm um anticorpo muito mais poderoso. Por causa das coisas que a gente tem submetido no nosso dia a dia. Mas isso não quer dizer que a gente come peixe, tipo, que está infectado com petróleo. Não. Entendeu? Não. Pessoas que acabam ingerindo alimentos que estão infectados com petróleo, normalmente são pessoas que caíram num esquema de gente de má fé, tipo os pescadores que acabam sabendo que isso não é próprio não é próprio para alimentação por causa do sítio onde eu fui buscar, e eles acabam vendendo para a população, entendeu? Ninguém em sua consciência vai comer um peixe que está infectado com petróleo. É fatal para a saúde a longo prazo, entendeu? Então essa parte eu discordo totalmente. Não é algo normal, não é algo natural aqui em Angola, não. Nós reclamamos muito disso também sobre a segurança pública, entendeu? Essa questão de sequestro. Não vou negar que tem acontecido alguns incidentes aqui com os estrangeiros, mas nessa questão de sequestrar empresário, normalmente ou é porque o empresário estava envolvido com alguma coisa negativa, ou o empresário se envolveu também com alguém que está envolvido numa coisa negativa. Ou é um empresário que se mostra tanto que acaba atraindo milícias muito bem organizadas. Entendeu? O sequestro aqui em Angola tem muitos. Mas relatos de sequestrar empresários eu acho que é pouco, porque muitas das vezes, eu já falei aqui no canal, né, que se você tiver dinheiro aqui em Angola, você vai viver no melhor país do mundo. O hotel está caro, lhe levaram numa casa que tem um monte de piscina. Cara, aquilo é uma casa de um empresário que acabou alugando para uma empresa, não tem nada demais. Entendeu? Luanda está cheio de condomínios. Tem muitos condomínios. E esses condomínios claramente têm que ser entregues para pessoas que querem alugar. Então, uma vez a empresa já tem uma casa alugada, por que vai te meter no hotel? Para que só? E fora que a capital, hotéis lá na cidade alta, são muito caros, são mesmo caros, parceiro. Estamos a falar de estadia de $100, $200. Então é mesmo alto. Empresa nenhuma quer ter tantos gastos assim, sabendo que já tem uma casa que pode oferecer segurança e ainda mais melhor lazer. Entendeu? O que eles falaram não é que não aconteça. O problema é como falaram. Os angolanos não gostaram nada. Entendeu?
Os angolanos não gostaram nada dessa conversa, não, rapaz. Entendeu? Bom, família, resumindo o vídeo, 2 brasileiros tiveram uma experiência totalmente diferente das outras experiências de brasileiros que vêm aqui em Angola sem a tutela de uma empresa. Esses 2 brasileiros são profissionais de uma certa área que vieram aqui em Angola sobre a tutela do contrato. Então, eles estavam debaixo do guarda-chuva da empresa. Em contrapartida, a empresa tem que prever situações, evitar situações e não sei mais quanto. E evitar custo também. Entendeu? Já imaginaste que o cara vai num daqueles restaurantes de Luanda e come alguma coisa sem saber o preço? Quanto é que a empresa vai ter que pagar? É caro, as coisas lá são caras. Entendeu? Não é à toa que Luanda já foi a cidade mais cara de se viver a nível mundial, mais que o próprio Dubai. Então, não tem como o Luanda não ser perigoso economicamente para você, garoto. Entendeu? Então, a empresa tem que te proteger. Sim, existem problemas de saúde pública, saneamento público. Tem saneamento básico. Temos todos esses problemas. Mas isso não quer dizer que só porque os nossos anticorpos são bem melhor é que a gente se submete a essas situações de propósito e comemos peixes contaminados com petróleo. Não, é mentira isso, rapaz. Mas agora, seguranças com metralhadoras, casas luxuosas, a segurança na via pública, sim, acontece bastante, muito. Inscreva no canal, atenção, indicações que são de partilhar com vocês interessados. Gostaria que esse vídeo fosse mais longo, mas, cara, não tenho mais nada para acrescentar, entendeu? Eu acho que nós já fizemos um vídeo desse, então acho que isso é só um compilado e não sei quanto. Deixe inscrever no canal. Vê o vídeo no final, o que é que os 2 senhores falaram. É isso aí, meu parceiro. Nos vemos à próxima. Tchau.